Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um episódio para lá de especial da série Autismo na Vida Adulta, com uma convidada bem especial, a Giovana Vlasic Della Cruz, uma professora de música formada na Faculdade de Minas Gerais, que recebeu o diagnóstico depois da vida adulta já, né? E ela vai contar para nós como é que foi essa jornada aqui, ó. Ela já entrou aqui, já vou chamá-la. Para quem não me conhece, eu sou Elaine, sou psicóloga e tenho trazido essas lives como uma forma de inspiração, de consciência, de conhecimento, de trazer o conhecimento de uma forma maior, já que a gente tem hoje as redes sociais, né? Olá, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada. Como você está? Tô bem. E como é que tá o tempo aí? Você tá em qual cidade, Giovana? Eu tô em Belo Horizonte e tá um calor assim insuportável. Tá sendo um dos anos mais quentes aqui. Uau, a gente está aqui com 12 graus em Curitiba, muita chuva, Ai, preciso disso, viu? cachecol, cachecol. Eu tô com o cabelo molhado porque eu tô morrendo de calor. Nossa, eu tenho falado com muita gente de estados diferentes e às vezes está super calor assim, né? Isso é legal da gente entender, né? Que cada estação também tem sua beleza, seu Sim, espaço sim. aí, né? E no mesmo momento alguém está sentindo frio e alguém está sentindo um calor enorme. Isso é muito bacana, né? Verdade, verdade. Giovana, mais uma vez, né? Agradecer realmente a sua, você ter aceitado de forma tão pronta meu convite. Você foi mais uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer lá pelo TikTok, né? Eu achei muito legal a sua página. Acho de Obrigada. extrema importância essa forma de abordar esses assuntos que, por vezes, pode ser pesado, né? E eu já fiz uma pré-apresentação aqui sobre você, professora de música, né? Formada em Minas Gerais, na Universidade Federal. Isso, na verdade, falta 2 semestres para eu formar. Era para mim ter formado esse ano, mas a pandemia, né, atrasou um pouquinho o meu recital. Aí eu Sim. tô preparando a minha formatura. Que legal. E aí eu pude ver um pouquinho no seu perfil que você teve o diagnóstico de autismo depois, já na vida adulta, é isso? Sim, esse ano mesmo. Então, então você está aqui hoje para nos inspirar, para trazer ao conhecimento da população. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas podem, de alguma forma, se encontrar também, né? Então é muito importante esse momento aqui nosso e a palavra é sua, querida, fique à vontade. Nos conte, então, como é que foi esse processo, né, da Giovana de pequena e chegar no diagnóstico, como é que foi isso? Nossa, foi muito doido, na verdade, assim, desde muito nova eu tive um pouco de atraso na fala, eu tinha bastante estereotipias quando muito pequena, só que naquela época, 1997, por aí, que eu nasci em Uhum, 95, não se ouvia muito falar, o autismo era aquela pessoa que ficava se balançando no canto da parede sem falar com ninguém, uma coisa totalmente estereotipada, fora da uhum, realidade. Então, e não tinha os profissionais de saúde adequados, eram muito caros na época. Aí a minha mãe, com a ajuda da minha tia, minha tia é psicopedagoga. Aí uhum, minha mãe sempre achou, falou, acho que é autismo, né? Mas não entendia muito bem. E aí fizeram vários testes, que na época os testes eram até hoje um pouquinho, por eliminação, né? Vai fazendo um monte de teste, porque uhum, não é laboratorial, é uhum, clínico, né? Então não tem como olhar o cérebro. Só que uma coisa eu lembro, eu passei a minha infância inteira fazendo eletroencefalograma, porque eu sempre tive coisas assim, eu sentia choques na cabeça, os comportamentos, os atrasos que eu tinha, assim, o pediatra só mandava fazer exame no cérebro e não uhum, dava nada. Só uhum. uma pessoa assim muito hiperativa, mas até então nada demais. Aí nesse processo, quando eu entrei no jardim de infância, eu tinha um amiguinho que no caso era um autista severo, era a única pessoa, única criança que eu conseguia manter comunicação. E começaram a ver a minha déficit
na questão de aprendizado. E aí chegaram no diagnóstico da dislexia. Eu tenho dislexia severa, no meu caso ela é bem alta. E aí, quando chegou nesse diagnóstico, até então a gente manteve Com só isso. A quantos minha mãe anos, falou, Giovana, o diagnóstico de dislexia você teve? mais ou menos com 6 anos de idade, que a Ok, minha mãe chegou a essa. Quando eu comecei a desenvolver na escola, no jardim de infância, no caso. tá. Tinham atividades muito, tipo, colocar o quadrado no quadrado, eu tentava encaixar ele no redondo, não entendia a verbalização, essas coisas assim. E aí Uhum, chegaram no diagnóstico de dislexia. Aí a minha mãe pensou que, bom, então é isso que ela tem, porque também uhum, causa atraso de fala e ficou por isso mesmo por muito tempo. E ela achava que eu socializava. A gente até conversou sobre isso, porque hoje em dia a gente conversa muito sobre coisas que ela vai lembrando que faz muito uhum, sentido. Ela achava que eu socializava, mas eu gostava de ficar perto das crianças, porém com que ninguém relasse em mim, ninguém podia me tocar, ninguém podia brincar comigo, ninguém podia conversar comigo, eu tinha que ficar do lado delas, só que no meu mundo, na brincadeira paralela. E a minha mãe achava que isso era uma socialização, porque eu estava perto das crianças. Mas na verdade eu uhum. estava assim no meu universo, eu não queria ter contato com as crianças. E eu lembro que quanto mais velha eu ficava, eu tinha muito interesse nas coisas que as minhas amigas tinham do que nelas. Por exemplo, eu ia na casa da minha amiga brincar com o brinquedo dela e isolava ela. E isso foi cada vez ficando mais forte no decorrer das escolas, porque eu tinha algumas amizades, mas eu não tinha tanto interesse na pessoa em si. Era nos hiperfocos que tinham, sabe, que eu tinha interesse, um assunto específico. E Uhum. aí eu mudei de escola 9 vezes. Uau! Para mim, assim, Acontece. eu tenho uma. Para mim foi um inferno essa época, assim. Eu tinha muitas crises de pânico. Eu tinha um pavor horrível, porque juntava essa fobia social que eu não sabia o que que era, com a dislexia, que até hoje é uma luta para ter uma inclusão dentro das escolas com o disléxico. Até assim, com o autista já é grande, com o disléxico então é maior ainda, porque as pessoas não fazem nem ideia do que é dislexia, né? Então, eu mudei de escola 9 vezes. Eu não tenho amigo de escola, eu não tenho vínculo à escola nenhuma, porque foram muito tempo mudando. E cada vez que eu mudava, a mudança de rotina me causava crises. E não sabia o que eram essas crises. Que tipo de É, crise? pânico, mal-estar, ficar doente, ter fúrias, ataques de fúrias, que é uma das coisas que, infelizmente, eu tenho até hoje e tento controlar. Uhum. Minha mãe, na época, frequentava uma igreja e reforçavam as minhas crises como possessão demoníaca. Sim. Então, isso piorou muito o meu quadro. E eu tive que lidar com isso como uma pessoa perturbada. Eu tenho que aprender a crescer e lidar que eu sou uma pessoa talvez um pouco cheia das influências negativas, algo do tipo, porque eu não sabia o que que era. Eu comecei a desconfiar de autismo faz uns 2 anos, assim, que eu comecei a dar uma pesquisada e ver que algumas coisas se encaixavam muito em mim. E aí, meus pais se separaram, eu tinha 18 anos, foi um processo também muito complicado, porque eu sou muito dependente das pessoas. Eu era muito dependente da minha mãe e hoje eu sou muito dependente do meu marido. E isso me causou muita. Quando eles se separaram e eu tive que trabalhar e tive que fazer as coisas, foi um choque muito grande na minha vida. Porque eu só precisava estudar. A minha mãe sempre dava um jeito e eu só ficava estudando. De repente, eu me vi totalmente com a cabeça cheia de coisa, não tendo amigos, não conseguindo namorar, não sabendo o que eu era e tendo que lidar com uma situação de vida adulta. Porque autistas crescem. Exato. Esse é o grande lance. A gente cresce e a gente tem que saber lidar com a vida adulta. E eu nunca quis se crescer, porque é uma mudança muito grande. Na verdade, eu acho que cada etapa da minha vida, cada ano que eu fico mais velha, eu sinto que é a pior mudança de rotina que existe para mim. Porque, por exemplo, se eu mudar a comida que eu tô comendo, uma hora eu acostumo. Eu coloco na minha cabeça que eu tenho que acostumar. Mas o meu corpo mudar, a minha mente mudar e eu ter que lidar com as situações da vida adulta é uma mudança horrível, horrível. Assim, é muito, às vezes, frustrante ter crises no meio dessa mudança, sabe? Uhum. Sim. E aí,
Na pandemia, eu reparei que os meus pensamentos ficaram cada vez mais desorganizados. Claro que isso aconteceu com todas as pessoas, né? Mas eu comecei a ter muitos pensamentos, tudo muito desorganizado, e aí eu pedi a ajuda da minha tia para procurar uma pessoa que pudesse estar aberta, porque eu passei por alguns psicólogos e eles diziam que jamais poderia ser autismo. Aquela típica frase, você olha nos olhos, você conversa, porque eu tenho uma boa comunicação, eu aprendi a desenvolver por causa da dislexia, por não conseguir escrever e ler, eu desenvolvi muito bem a comunicação, eu até gosto de falar. Por eu ser casada, que foi um processo de muita mudança no começo, até eu me adaptar. Então, tipo assim, olhar e ver que eu sou casada hoje em dia é muito fácil, mas o processo. Uhum, uhum. E me diga uma coisa aqui, você se casou com quantos anos? 19. Fiz a maior 19 loucura da anos. vida. Era uma Eu das nossas namorei. perguntas, né? Como que é, Isso. como que foi durante o seu processo os relacionamentos amorosos? Então hoje você é casada, olha que bacana. Como é que Sim, foi sim. isso, Mas né? foi muito difícil, assim, o processo de. Eu não conseguia ter muitas relações amorosas durante a minha fase de adolescência e tudo mais. Demorei muito para namorar, né, para desenvolver um relacionamento. E por causa do meu jeito, assim, eu sei que ser mãe de autista é um desafio, mas ser marido ou esposa de autista também é um desafio muito grande. Então eu sei que Sim. as pessoas estando do meu lado e de repente a minha mudança de humor, a minha seletividade alimentar, o meu jeito explosivo, que do nada, tipo, o primeiro mês de namoro com meu marido, eu tive uma crise absurda, assim, que até hoje eu não entendo por que que eu tive uma crise tão grande. Dentro do carro, do nada, não sei qual foi o gatilho, e aconteceu, sabe? Então, ele, na verdade, eu acho que assim, a gente já se conhecia há bastante tempo, e ele foi uma pessoa que insistiu muito em mim. Então, eu acho que assim, a parte do insistir um pouquinho ajudou, sabe? A gente se Sim. deu muito bem desde o começo, mas eu lembro que, por exemplo, eu não gosto que me abracem, que encostem em mim. E ele foi uma pessoa que ele soube quebrar essa barreira de uma forma sem ser invasiva, e eu também já gostava dele, então quando um autista gosta de alguém, Deu uma travadinha, né, pessoal? Estão curtindo aí? Vamos esperar ela voltar. Enviem perguntas, é legal, né? Ela responder perguntas também. Deu uma travadinha aí, isso, mas voltou. Pode ah, continuar. voltou. Voltou. Que quando a gente gosta de uma pessoa, o autista, quando tá no relacionamento, ele vai abraçar, ele vai beijar, ele vai ter Sim. relação normal. Só que ainda assim a gente tem as nossas disfunções sensoriais. Assim. Então a pessoa tem que saber olhar como você é e ir do seu jeito, sabe? E ele soube muito bem isso, saber lidar com isso. E só que a gente namorou um mês, basicamente, eu fui morar com ele. Foram os 3 piores meses de crise, porque eu chorava, eu queria minha mãe. Foi uma mudança muito radical. Acho que foi a mudança mais radical da minha vida. Deu certo, Super mas o jovem começo foi também, né? difícil. Sim, sim, assim, a gente foi morar junto, morou junto por uns 2 anos até casar mesmo, papel, igreja. Foi uma mudança muito grande, assim. Mas eu acho que é porque é a pessoa. Não sei se com outra, porque as Uhum. outras pessoas não deram certo. Eu acho que a ge- uma vez perguntaram pra mim, lá no TikTok, autista atrai? Que as pessoas acham que a gente não sabe mentir, não sabe trair, não sabe fazer nada, né? Eu falei que o lance é que a É, gente não perde tempo com coisas nas entrelinhas. Então, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fica realmente porque gosta. A gente não consegue ficar fazendo rodeios, sabe? A gente não sabe isso, não tem essa habilidade de ficar fazendo isso. Então, eu acho que foi isso. Eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim, e a gente foi fazendo com que desse certo. Mas são muitos desafios que ele enfrenta até hoje comigo. Ainda mais antes, ele só sabia da dislexia e não do autismo. Até hoje em dia eu ainda não sei os meus gatilhos. Eu estou aprendendo quais são os meus gatilhos. Então, é complicado. é delicado, né? É um investimento aí, mas que legal que ele fez essa escolha. Muito legal, assim. Já gostei dele. Nem sei quem é, mas eu achei ele legal, porque realmente expandir numa relação com uma pessoa dentro do espectro por tantas questões sensoriais existentes é a maior dificuldade, né? Porque existe muita questão do relacionamento, é muito imediatista, tudo tem que acontecer
no momento que, né, está ali acontecendo no calor da emoção, mas muitas vezes não é assim que vai funcionar para todo mundo. E se isso é ponderado, Exatamente. observado e respeitado, a chance de dar certo é muito maior, né? Então, que legal. Sim, Fico sim. feliz por você ter encontrado seu grande amor, independente de diagnóstico ou não, que a gente sabe que é difícil encontrar o grande amor, né? Sim. Verdade. Não é fácil, né? Então, assim, que legal, que bom, massa. E aí veio o diagnóstico mais além, mesmo depois de você, né? Bem depois de vocês terem casado. Vocês são casados há quanto tempo? 7 anos. Bastante Então, tempo, foi que vir bacana. agora. E para ele também foi assim algo esclarecedor esse diagnóstico? Foi libertador para você esse diagnóstico? Foi demais, demais, porque agora eu consigo. Tudo faz sentido. Muitas coisas fazem sentido. Eu não sou louca, nem sou Sim, uma pessoa cheia de coisas ruins, que algumas religiões dizem. Eu só vejo o mundo de forma diferente e sinto as experiências do mundo de forma diferente. E ter o diagnóstico é saber os seus gatilhos, tipo gatilhos de crise, gatilhos de coisas que acontecem que antes eu não sabia como evitar. E hoje eu me respeito mais. E isso que é libertador no diagnóstico, você se respeitar e se conhecer. Isso é sim, muito bom. sim. E outra coisa que você falou bem importante, né, que faz parte da tua vida, você é professora, né? Mesmo carregando essas características todas, a dislexia, como você mesmo falou, que foi teu primeiro diagnóstico, né? Que lá atrás era muito difícil de se identificar e ainda de se promover, né, momentos onde isso pudesse ser trabalhado de uma forma bastante funcional também, né? Porque Sim, é difícil. Há 10 anos atrás já não existia muita coisa, né? Vamos pensar num tempinho um pouquinho maior. Então, eu imagino o quanto isso deve ter gerado mundos na tua vida e muitas questões, muito. né? Mas mesmo assim, você foi resiliente, você é professora, imagina, né? Como que você lida com aqueles estímulos em sala de aula, um monte de criança, demandas diferentes. Como é que é isso, né? Dentro da justamente a questão sensorial, né? Toda, enfim, como é que é isso na tua vida? Olha, eu já tenho uma facilidade maior de lidar com criança, de conseguir interagir por muito mais tempo com criança do que com adulto. E assim, eu surto, só que hoje eu sei surtar, sei ter uma crise sensorial quieta no meu canto. Eu dou a minha aula, nada, eu posso estar assim super sobrecarregada, mas eu aprendi técnicas para conseguir lidar com esse momento ali. Depois que acaba as aulas, cai aquele mundo assim em cima de mim. Eu sempre tento ter minutos, 10, 20 minutos entre uma aula ou outra, nunca faço seguido, porque Isso. realmente eu fico muito sobrecarregada. Mas eu aprendi porque eu gosto muito de ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Principalmente agora, tentando trabalhar mais com autistas e disléxicos. Eu quero que eles passem por essas situações com menos peso e menos preconceito e se aceitando mais, porque demorou muito para mim me aceitar disléxica, né, que foi o primeiro diagnóstico. Ficar se equiparando, e com o autista é a mesma coisa, a gente fica se equiparando com as outras pessoas. Por que que ele é assim? Por que que a vida dele é tão fácil e a minha não? Sabe? E ajudar uma criança, estar ensinando ali a criança, para mim é muito gratificante. Eu gosto disso. De estar e eu sempre me expressei muito bem com arte, então ensinar a fazer música, essas coisas. Mas eu aprendi técnicas de lidar com os estímulos de sala de aula. Por exemplo, quando eu estou dando aula de bateria, eu uso abafadores para não estar com aquele som alto no meu ouvido. Principalmente com criança. Criança não sabe sentar, segurar a mão, né? Eles batem Sim, forte, então sim. eu uso abafadores. Eu nunca tô de estômago vazio, eu tento comer alguma coisa, pelo menos entre as aulas, porque eu sei que quanto mais já tem a sobrecarga de fora, então eu tenho que evitar a sobrecarga que vem de Isso. dentro de mim. Então tem todas essas coisas, essas técnicas que eu vou aprimorando com o tempo para começar a melhorar, sabe? Para começar a não passar tanto mal dentro de sala de aula. E graças a Deus eu nunca tive uma crise de sobrecarga sensorial dentro de sala de aula. Já tive depois, ou crise de ansiedade antes, quando eu vou dar uma aula, assim, às vezes para um adulto, fico muito ansiosa antes, né? Porque eu vou ter que olhar nos olhos da pessoa, conversar com a pessoa por pelo menos uma hora inteira. Então eu tenho que me preparar antes e depois
me acalmar depois da aula. Então, são Uhum. técnicas que eu vou aprendendo. Porque, assim, a gente é como qualquer um, a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente tem que aprender técnicas de lidar com essas coisas. E eu gosto muito de dar aula com criança, porque eu também interajo muito bem com criança. Sim. E aí, como é algo que te dá prazer, né? Um hiperfoco seu, digamos assim, Uhum. teu organismo naturalmente criou ali estratégias para te corregular sensorialmente. E o que você falou aí sobre se alimentar antes, dar a pausa, isso a gente chama de dieta sensorial, né? Às vezes a gente fala isso, as pessoas pensam, mas o que é isso, né? É nada mais do que você olhar para o seu próprio organismo e entender se você dormiu bem, né? Isso tudo muda o nosso comportamento durante o dia. No teu contexto aí, parar de 20 em 20, respirar, tomar uma água, né? Ficar em silêncio um pouquinho. Isso faz uma diferença enorme. E você Faz. sabe que isso, às vezes, muitas vezes, não é compreendido, permitido, né? E aceito no ambiente. É Então, a gente verdade. precisa muito dessas pausas, né? E isso para a humanidade inteira. Isso é uma acomodação sensorial importantíssima. Porque imagina, né? Você vai trabalhar com fome. Hum, Não, já para qualquer pessoa já é ruim. Não há, né? Não tem como, né? Imagina pra gente. Sim, não, não. E você falou em algum momento sobre a tua seletividade alimentar, que é uma característica tua. E como é que é essa sua seletividade, assim? Já foi mais severa do que é hoje? Você também já evoluiu dentro desse quesito? Como é que tá? Eu melhorei muito, porque em 2016 eu tive uma hérnia no estômago, então eu tive que fazer tratamento por um ano. Eu tenho intolerância a glúten, a lactose, então a minha alimentação ela já é bem restrita e eu entendo hoje em dia que certas coisas eu preciso comer, porque eu preciso me manter em pé, eu preciso da minha saúde, e por ter passado por bastante medicamento, dores de estômago, procedimentos médicos invasivos, tipo endoscopia, eu sei que é melhor eu cuidar e aprender a Uhum. comer do que Do que ficar doente de passar, né? novo. Mas já foi muito severa quando criança. Que pega o lance da minha mãe também. Ela não sabia o que, que era, nem ela do meu pai, então achava que era birra, então ficava lá me forçando até eu acabar de comer a comida. Às vezes lá brigando comigo. E hoje a gente sabe que é uma seletividade alimentar. Simplesmente é textura, cor, as misturas da comida, nada disso entrava. Eu via o prato e algumas coisas hoje em dia eu reparo que eu tenho manias que tem que estar do jeitinho e tal, que hoje eu consigo entender que talvez seja por conta do autismo, sabe? Algumas coisas elas têm que estar no seu Uma devido lugar. comorbidade, talvez, né? Algo. Não sei muito bem, mas certas coisas precisam estar ali no seu lugar e fazer um pouquinho de sentido. Mas quando criança foi muito severo, assim. Eu já tive desnutrição, porque eu não comia, simplesmente não comia. Assim, hoje, melhorou depois que eu casei, assim, porque meu marido come de tudo, ele sempre teve uma alimentação assim, tipo, legume, não sei o quê, e aí eu fui aprendendo com o tempo a comer, né? Mas quando criança e adolescente era muito grande mesmo. Sim, que coisa. Que bom que deu uma evoluída, uma expandida. Devagarzinho vai indo, né? E você você já trouxe duas vezes a questão da tua família, né? Após o diagnóstico, você já contou para eles, eles aceitaram, isso foi algo tranquilo, a aceitação para todos? Em que momento você começou a falar disso com a família? É, com meu pai, infelizmente eu não tenho mais contato, mas com a minha mãe eu contei desde a princípio todo o processo, né? Com a minha mãe e com a irmã dela, que é a minha tia, que está me ajudando nesse processo também. E sempre me apoiaram. E a minha mãe, hoje em dia, ela até fica, nossa, se eu soubesse antes que era isso, eu poderia ter mudado. Mas a gente sempre conversa sobre coisas que ela vai lembrando para mim falar para psicóloga, coisas que a gente vai relembrando, tipo, olha, faz muito sentido, está totalmente dentro do espectro e você era desse jeito, era daquele jeito. Aí me compara, eu tenho uma irmãzinha de 3 anos, né? E a diferença de nós duas, como é uma que está dentro do espectro e a outra que não está dentro, Sim. coisas que a gente tem parecido e coisas que são extremamente diferentes. Mas graças a Deus, assim, a minha família sempre aceitou super bem. Até me apoia nesse processo todo. Uhum. Isso é bem importante, né? Uma rede de apoio que acolha essa demanda, né?
Sim. Você também trouxe aí a questão de algumas medicações ao longo da sua vida, né? Você precisou tomar muito remédio por muito tempo? Ó, Hoje você usa medicação? medicação para coisas psicológicas, não. Eu tomei medicação por motivos alimentares, né? Que foi problema de estômago e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa extremamente resistente e eu preciso ainda trabalhar muito isso. É porque assim, eu sou um pouco traumatizada, porque antes de saber o que eu tenho, que eu tinha, é o que eu tenho, vários médicos falaram que eu tinha ansiedade e me davam um remédio para tomar para ansiedade. E eu nunca aceitei. Eu não gosto de coisas que mexem com a minha cabeça. Eu sou uma pessoa extremamente, não gosto que eu tenho pavor de remédio. Eu Eu sinto também. dor, eu sou muito resistente à Eu dor. também. Eu não. Tem horas que é bom, mas tem horas que não é, não. Quando eu preciso tomar remédio mesmo para algum problema, meu marido tem que ficar do meu lado e ver se eu tô tomando. Porque eu não tomo. Para mim, eu acho que eu vou morrer, que eu vou ter um treco. Super assim. E eu lembro que quando falaram para mim, ó, você vai ter que tomar fluoxetina porque você tá ansiosa, tá tendo crise. Eu fui e comprei um coelho. Falei, eu não vou tomar remédio, eu vou comprar um animal de estimação. Porque não é ansiedade, que eu tenho ansiedade, mas ela tá sendo causada por alguma coisa. E eu não quero nada que mexa com o meu psicológico para me ficar dopada. Eu preciso entender para poder tomar o remédio. Tipo, a gente tem que tomar em algum momento da vida? Tem. E eu acho que as pessoas, se o médico indicou, você tem que tomar. Mas você tem que saber o porquê que você está tomando aquilo. E o que você está tomando. E eu sempre fui muito assim. Tá, eu tenho ansiedade, preciso tomar remédio para ansiedade? Ok, mas o que causa essa ansiedade? Por que eu sou assim? E eu sempre tive esse negócio, eu acho que eu tenho alguma coisa, não é só a dislexia, porque a dislexia, ela atinge outras áreas. Por que a minha área de, tipo, eu tenho manias com a mão, com o corpo, eu tenho crise sensorial, um monte, por quê? Isso aí não é dislexia. É muito além disso. E eu ficava com isso, eu falava, não vou aceitar remédio enquanto eu não descobrir o que que era. E hoje eu sei o que que é. E uma das psicólogas que eu vou continuar o tratamento com ela falou assim que talvez eu precise tomar para abaixar o meu nível de ansiedade, no sentido que eu tenho muitos pensamentos catastróficos, 24 horas por dia. É a comida que eu for comer diferente vai me dar uma crise de alergia, eu posso morrer. É o remédio se eu for tomar, eu vou morrer. E se eu engasgar com água, eu vou morrer. E se eu tropeçar, é desse jeito 24 horas por dia, cabeça. E aí ela falou, talvez você precise fazer uso de medicamento que você nunca fez, talvez precisasse ter feito por um tempo para colocar os seus pensamentos no lugar. Então, eu ainda estou nesse processo, porque ainda vai precisar de toda uma terapia, entender bem o que eu tenho para poder estar entrando com uma intervenção de medicamento. Mas até então eu sempre fui com muito medo de tomar remédio, porque eu queria saber mesmo o que eu tinha, sabe? Sim, é. Eu sempre oriento assim a busca pela medicina integrativa, né? Porque até para tomar um remédio, que tem que ser em última instância, precisa entender o organismo daquela pessoa como um todo, né? Nós somos um quebra-cabeça, indiferente de diagnóstico de autismo ou não. Então, realmente o remédio é em última hipótese e por um tempo limitado. Precisa criar estratégias, Sim. né? Muita terapia sensorial, muito esporte, muita alimentação saudável, muito Porque eu tenho muito ambiente sem medo, estresse, né? eu tenho muito medo, por exemplo, de depender do remédio. Por exemplo, imagina, eu quero muito ser mãe. Aí, imagina na hora do parto, eu não vou poder tomar o remédio. Como que eu vou lidar com aquela crise de ansiedade? Ou meu Sim. filho, minha filha, tá tendo alguma coisa. Como que eu vou lidar? Vou ter que tomar remédio para me. Então, eu acho que tem tudo isso. Que nem a própria psicóloga falou, você vai talvez ter que tomar por um tempo para conseguir se regular, se cuidar, para depois ir saindo desse remédio. Por exemplo, hoje em dia eu tenho um cachorro, um cachorrinho de estimação. E ele é um suporte emocional que eu nunca imaginei que eu teria com um animal de estimação. Sim. Ele me acalma num nível assim, tipo, quando eu vou chorar, quando eu tô tendo, começo a ter uma crise, ele já vem para cima, ele já vai me acalmando. E é inacreditável o quão isso já melhorou muito a minha ansiedade. Eu assim, às vezes eu até recebi um apelido de ser chata de galocha, porque eu insisto até o último para a gente pesquisar tudo que existir, né, para não precisar tomar uma medicação. Porque assim, hoje em dia o imediatismo está levando os médicos também a darem remédio assim, né? Ah, tô ansioso, tá, vai, toma. Não faz um exame profundo para entender quem é aquela pessoa, né?
Então, eu acho um perigo, acho assim que a indústria farmacêutica está crescendo muito em cima, né, dessas de doenças que, claro que existem, são sérias, severas, mas existem outros caminhos, né? E a indústria grande do marketing não mostra esses outros caminhos, dificulta, Exatamente. né? E a gente precisa tomar consciência, porque é bem isso. Você toma um remédio hoje, vai ser mãe, né? De repente engravida sem o querer, lá no o planejado se adiantou. Então, assim, é uma série de desdobramentos que realmente tem que ter consciência, né? Não pode passar, Sim, tem limite também essa consciência, não pode ser lidar com um monstro que talvez não exista, mas tem que ter um nível de consciência, né? De que sim, é muito sério o que está acontecendo com o mundo em relação à indústria farmacêutica, gente. Né? A sim. gente que está E na assim, lida, a gente vê isso, é, eu, é triste. sim, e assim, eu sou apaixonada por cérebro, e eu vou até fazer uma matéria agora, Que antes de terminar o legal! curso, de neurologia. Então, quanto mais a gente estuda, a gente vê o quão poderoso é o nosso cérebro e o quanto uma boa noite de sono, uma alimentação e uma educação física pode mudar muito da nossa vida. Muito, E aí muito. você faz toda essa mudança, e aí sim, se você precisar, você vai ter um para você realmente, porque o remédio existe para nos ajudar. É É, que nem, por exemplo, eu uso bombinha de asma, ela tá ali para me ajudar. Então, se eu tiver falta de ar, eu preciso usar ela. Por que que eu vou sim, ficar forçando se eu tenho ela? E o remédio é a mesma coisa, mas se eu posso mudar tudo, melhorar, então eu vou começar por essa parte. sim. E a gente tem médicos hoje bem integrativos, assim, eu tô bem fresca de um curso que eu fiz esse final de semana, que eu até cometi eu sou muito brincalhona, né? E aí eu comecei no curso no sábado de manhã a a administradora me deu a palavra e eu falei assim: olha, se eu pudesse, eu nem dormi essa noite, se eu pudesse, eu ia com as famílias todas que eu atendo, roubava um banco para todo mundo ser atendido por vocês. Porque é muita gente boa que dá vontade de você que está ali, né, ouvindo o que eles têm para falar. E é tanta gente que precisa ser vista profundamente. A gente precisa dar uma estagnada e olhar as pessoas que já estão no mundo profundamente, para daí dar continuidade na humanidade. Então a gente tem que dar uma parada, Verdade. porque está tudo muito acelerado. Você vê crianças com 2, 3 anos tomando remédios antipsicóticos que nada tem a ver com quadro de autismo e que nada vai mudar no comportamento, gente. É muito sério isso. É como a Grazi falou, a integração sensorial aí tem que ser todo dia, né? A gente aqui no Brasil ainda tem a limitação de tratamento que, embora existam muitos bons profissionais hoje com essa coisa integrativa, esse olhar para o desenvolvimento do ser humano, a gente tem limitação, ninguém tem agenda. Você tem agenda para ir todo dia no psicólogo ou todo dia na integração sensorial, porque era isso que tinha que fazer, né? Todo dia terapia, coisa boa. Isso vai É, modificando um organismo, mas não temos tempo, então a gente precisa ir para o remédio, né? eu acho que o problema também está muito em charlatões que diz que propõem cura para o autismo e a Sim, necessidade absurda de esconder as estereotipias. Por sim, exemplo, por que que eu tenho que parar de mexer a minha mão e o meu corpo? O que que tem de errado nisso? Porque se eu faço isso e paro, aí sim eu vou ficar com crise de ansiedade, eu vou precisar de um remédio para me controlar. Porque se eu não posso fazer isso com o meu corpo, que é natural, o meu cérebro ele já me dá um monte de ferramenta para isso. É o brinquedo, é a mão, é o balanço, é a música, é alguma coisa totalmente natural. Por que que eu vou ter que tirar isso? E o que eu vejo de mães no TikTok falando, nossa, eu tô levando meu filho para acabar com as estereotipias. Gente, não faça isso. Se é não muito é sério de isso. autoflagelo, que eu tenho uma estereotipia que às vezes eu me machuco, eu tenho que tratar. Tem, mas as outras me acalmam. Porque é que raios que eu vou tirar essa estereotipia de mim? É. Vai me E, fazer mal. e até para essas estereotipias que as pessoas se machucam, né, elas mesmas, a gente tem hoje acomodações sensoriais, a gente tem a luva, a gente tem aquele que vai aqui, que é cheio de pro tato, pro proprioceptivo, a gente tem mordedor, a gente tem uma infinidade de coisas hoje que a gente pode usar para acomodar aquela pessoa, Isso é indiferente da verdade. idade, né? Indiferente da idade. E é isso, né? Muita gente se faz mal porque precisa entrar numa sociedade
que olha com os olhos de quem não sabe o que é, de quem não sabe, né? De quem não entende o que está acontecendo. E aí é esse o motivo pelo qual eu fui buscar o diagnóstico, porque eu comecei a perceber que as minhas estranhezas estavam sendo cada vez menos aceitas pelas pessoas. Quanto mais velho eu fico, menos paciência as pessoas têm comigo, com a minha falta de filtro, com a minha sinceridade, com as minhas manias, com às vezes uma questão sensorial que a pessoa não entende. E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso saber o que que eu tenho, porque as pessoas são cada vez menos pacientes comigo. Elas não têm mais paciência. E eu passei por um episódio num trabalho que eu acabei conversando demais, falando demais, e uma das pessoas falou, Giovana, você não pode falar isso, você precisa ter filtro. Você não pode sair falando o que você pensa. Só que eu não vi maldade. Eu simplesmente estava conversando sobre o assunto. Até agora eu não entendo por que a pessoa falou isso pra mim, porque na minha cabeça ainda estava tudo bem. Sim. Eu tava falando de um assunto que eu gosto, pá, deixa eu falar. É que às vezes você tem que ter filtro para não, por exemplo, tinha uma noiva que ia casar e eu fui tocar no casamento dela. E aí eu comecei a falar das coisas que acabam dando errado na hora do casamento, cabeleireira aqui atrás. E eu comecei a falar da minha experiência e eu conversando e falaram, Giovana, você não pode falar isso para uma noiva que vai casar daqui 5 dias, porque ela vai ficar nervosa. Eu falei, gente, mas eu só falei uma coisa que é verdade, não é melhor ela saber? Tipo, essas faltas de filtro. Esse meu jeito que às vezes eu não sei, por exemplo, tá em família. Aí um fala nas entrelinhas, sabe quando tem uma pessoa lá que não precisa saber do assunto e o resto todo sabe? Aí eu solto esse assunto. Aí eu falo um negócio que não era pra falar. Aí essas pequenas coisas que autista tem muito disso, começa a ter as pessoas têm menos paciência. E foi um dos motivos que eu falei, eu preciso entender quem eu sou, porque as pessoas estão começando a ficar com raiva de mim. Uhum. E eu nem sei explicar para elas por que às vezes eu solto. A pessoa vai achar que eu sou sem educação, ou que eu sou boca aberta. E não é assim. E olha que eu aprendi bastante. Eu cresci achando que era super bom em sarcasmo. Eu descobri há pouco tempo, como diz minha mãe, a gente só fingia que você sabia, para não te magoar, mas você é péssima. Essa Falei, nossa, eu achava que eu era tão boa. Né? E eu sempre achei que era tão boa. Eu sempre achei que entendia as pessoas. E meu marido fala que eu sou uma pessoa extremamente literal. Nem eu percebo isso. Se você falar o negócio, eu vou achar que é literalmente aquilo no pé da letra, sabe? Então essas coisas começaram a me incomodar. Quando a gente sabe desde muito novo, a gente vai se adaptando, as pessoas ao nosso redor vai sabendo que a gente é autista, vai sabendo lidar, né? A pessoa aceitando ou não, ela tem que respeitar a gente. Exato. Mas quando você não sabe o porquê que você é assim, eu ficava me forçando em ser como as outras pessoas. Eu preciso ser. Por que eu sou assim? Por que eu sou língua aberta? Por que eu falo os negócios desses? Por que eu não entendo? Eu preciso saber o que eu sou. E agora, sim, ok, eu não entendo e tá tudo bem. O meu cérebro só entende de um jeito diferente. Sim. E eu achei bem bacana você estudar essa questão neuro, né? Porque eu sou neuropsicóloga e amo estudar o cérebro. Eu acho isso genial. E quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Mais eu tenho que aprender, mais dúvida eu tenho. E aí, mais empolgada eu também fico para levar esse conhecimento, né? De quanto o ser humano tem reservas dentro dele mesmo para se curar, para trazer à tona os hormônios positivos que a gente precisa, né? Para não abarcar aquele estresse tóxico natural do dia a dia, dos ambientes, dos ambientes organizacionais, do tempo, do agrotóxico. Isso tudo está fazendo uma modificação no ser humano, né? Então, precisa realmente estudar, porque é isso, né? Você vai perpetuar tanto como professora o teu conhecimento, quanto como mãe, como filha, como esposa, né? Como influenciadora que você é hoje já, e isso é muito legal. Para quem não conhece, inclusive, fala o nome da página do TikTok, Giovana, para as pessoas saberem. Professora.autista. Já estamos a 11 mil pessoas lá. 11 mil, olha isso. Nunca imaginei que ia conseguir. E foi com uma coisa muito espontânea, porque eu falei, quer saber? Eu vou falar das minhas experiências. Vou falar das coisas que deram certo, das coisas que deram errado. E vou começar a falar. E começou a dar certo. E eu falei, quer saber? Agora eu quero ajudar as pessoas. E aí eu fiz um canal no YouTube também. Já tô com 221 inscritos. Legal.
e falar mesmo e ajudar as pessoas e passar por isso junto, porque eu também tô aprendendo a cada dia, assim. Eu não sei lidar com tudo, não. É difícil, né? Os desafios são diários, a cada dia a gente tem que lidar com uma demanda diferente. É por isso que a gente bate muito na tecla lá na primeira infância sobre a solução de problemas, né? Que é algo tão importante das pessoas aprenderem, e isso já pode ser estabelecido lá na primeira infância de uma forma robusta enfim, fiel ao que vai continuar na vida adulta. Né? Porque problemas a Sim, gente vai ter todos os dias, de manhã, tarde e noite. A vida é feita disso, né? De coisas para a gente solucionar. E aí cabe a cada um realmente a procurar dentro de si o seu melhor formato ali para solucionar aquele problema da melhor forma, não só para si também, né? E aí a gente lida com teoria da mente, né? Que tem a perspectiva de que o autismo, a gente já ouviu falar tantas vezes da teoria da mente, das dificuldades, das limitações. Então, é um conjunto de coisas e caracteres e funções aí que é só estudando a neuro para que as fichas vai caindo, assim. Você fala, nossa, olha que legal, né? é. E também fiz cursos dentro da farmacologia, porque teve um momento que eu era tão contra que eu pensei, eu tô fazendo mal para as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes querem tomar remédio e eu fico ali, né? Insistindo, não, 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 sendo a chata de galocha. Mas E tem aí um motivo para não começar com o remédio. A gente pode começar de outro jeito. Se não der certo, aí. daí vai, né? Mas não ali, né? Vamos esperar o cérebro estar um pouquinho maduro para não ferrar o que tá bom, né? Mas é óbvio, gente, a gente fala aqui de uma forma geral, existe sempre umas exceções que a gente vê crianças, pessoas com convulsão, é óbvio É, que vai tomar remédio, não há. Mas também hoje a gente já sabe que o melhor tratamento para uma convulsão não são psicofármacos que se compram em farmácia, é o óleo da cannabis. Já temos milhões de pesquisas, e não só as pesquisas, a vivência, né, de quem está ali no dia a dia, dos pacientes evoluindo com o óleo da cannabis. Então, verdade. a gente tem ainda todas essas alternativas antes de chegar na farmácia e falar, me dá aí, né? Uhum. Enfim, eu não quero magoar ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter uma posição em relação a algumas coisas na vida, né? Porque senão não Sim, tem sim. quem puxe, cada um puxa para o seu lado, É, né? e quem toma Enfim. remédio e vive bem assim, Ok, continue desse jeito. E o importante, eu acho que é importante a gente viver bem, ter qualidade de vida, independente da forma que a gente está buscando. Tem que ter sim. qualidade de vida. É. Esse é o Para importante. fechar o assunto do remédio, para ninguém ficar irritado aí, tem que ter qualidade de vida, mas às vezes a gente tem a qualidade de vida imediata com o remédio, esquecendo que a gente vai viver até velhinho, né? E as É, demências, existe uma pergunta que eu quero que vocês reflitam aí. Essa é uma mestra que eu estudo muito sobre a velhice também, porque também me encanta. Ela sempre pergunta que velho que você quer ser, né? Você define agora. Então, assim, tudo isso vai fazer diferença a médio e a longo prazo. Então, claro que se for a última possibilidade, ok, mas se não for, busquem o que for de melhor para a vida de vocês, né? sim, sim. O animal, né? As terapias com animais são extremamente resilientes, são extremamente importantes, né? Então, existem estratégias e muitas. Até a gente tem alguns comentários aqui sobre. A Momento Atípico colocou aqui sobre o remédio. Eu passei 15 anos tomando remédio por diagnósticos que, na verdade, eu não tinha realmente. Só hoje, depois do diagnóstico do TEA, eu vejo que tomei muita coisa sem precisar. Pois é. E ela colocou aqui também: animal é perfeito. Minha gata faz isso comigo. Que legal. O animalzinho faz uma grande diferença. Nossa, muita diferença. Faz. Até na questão sensorial, de tato, né? Do Demais, demais. olfato. Eu não gosto muito de toque suave, né? Não, não consigo ter eu me sinto machucada. E meu cachorro pode tocar suave, forte, pular, gritar. Não Legal. sinto nada. Perfeito. Ou seja, é algo que te regula instantaneamente, né? Exatamente.
Isso é um remédio, né, com Nossa, demais. funções hormonais positivas. Isso é mágico, né? Gente, muita gente aqui, tô bem feliz. Olha só, Grazi. Eu vou tentar ler alguns, tá? O Uhum. Mariano, a Lu, Escadinha. Se você conhecer, você pode falar também. O Alex, a Carla, a Lari. O Alex, eu acho que é meu marido que estava assistindo aí. Não sei se ele tá ainda, não. Alex Dela Cruz, achei lindo esse sobrenome de vocês, Isso! Dela Cruz, muito chique. O Dela Cruz eu roubei dele, por isso que eu casei, vim pra pegar o Ah, sobrenome. legal, Alex. Até seu sobrenome é legal, viu, Alex? Bacana. Paulinha, Mônica, Luiz, Tali, Paulo Rocha, Su Costa, Pedro, Felipe, Ana Paulinha, Elvio, Luiz Paulo, esse pedagogo maravilhoso, a Eva, Paula, Frases Confortáveis, J. Ferreira, Lucas, Mariano, Linguagem, minha querida amiga que eu fiz esse final de semana no curso também, Sniper, Fagner, Luiz, Leia, querida, Romário, Grace, Catarina, Matias, Paula, Ramon, Joseli, André. Nossa, muita gente, muito bom, hein? É, Compartilhem esse conteúdo, porque isso, gente, é uma aula grátis para nós, né? É uma aula gratuita. Principalmente porque o autismo em meninas também é muito mais delicado de se diagnosticar, então envolveu muita coisa e quanto mais pessoas ouvirem o teu relato, né, melhor. sim, sim. Meninas, principalmente dentro do grau 1 e grau 2, assim, a gente não é que nem os meninos, a gente conversa, que nem tem alguém que falou assim, ah, você fala muito bem. Muitas autistas que eu conheço falam muito bem, Muito principalmente nas bem. câmeras. A gente, mulheres gostam de namorar, gostam de ter amizade, até sofre às vezes por não conseguir ter amizade. O homem já é muito, a gente já é por natureza muito diferente do homem. E isso se enquadra no autismo. A gente tem menos estereotipias, menos movimentos repetitivos. Então tem tudo isso que às vezes a gente camufla tão bem que demora para ter o diagnóstico. Sim. E porque também a gente vem de uma criação culturalmente aonde às vezes a menina, eu já ouvi muitos relatos assim da dificuldade diagnóstica, porque era uma menina comportada, que a mãe fazia aquela educação bem formal, de cruzar as perninhas, aquela coisa toda que a gente sabe Aham. que pode não ser tão funcional, e aquela criança tímida, mas que geralmente é vista como uma criança boazinha, tranquila, quietinha, e isso vai passando, vai passando, vai passando. Então eu já pude vivenciar muitas falas nessa questão do autismo na menina, né? Ah, ela era menina quieta, tranquila na dela, E né? a gente carrega tanto de ter que se encaixar e ser aceita na sociedade, que às vezes a gente confunde as nossas estereotipias, o nosso autismo, com simplesmente, bom, eu tenho que melhorar porque eu sou uma mulher e as pessoas, eu tenho que me comportar, as pessoas têm que me aceitar desse jeito, senão eu não vou casar, não vou namorar, enfim. Então a gente já carrega esse peso ridículo de ter que ser aceita na sociedade. E isso é pior ainda para autista. Exatamente. Mas olha quantos paradigmas você vem quebrando nessa live, né? Uma pessoa autista, casada, né, profissional, garanto que é uma ótima profissional, Obrigada. youtuber, tiktokers, enfim, super comunicativa, super falante, super simpática, enfim, né? Então, assim, nem sei como te agradecer, porque realmente é muito importante isso. Eu, como psicóloga, às vezes eu ouço relatos assim que é muito de entristecer demais, de ver a falta de acesso também das pessoas, né? Então, como você falou, mesmo às vezes tendo acesso no TikTok, digamos assim, né? Vamos pegar esse recorte, às vezes o conteúdo está errado, né? A forma de se passar aquilo está errado. Então, a gente precisa compartilhar conteúdos significativos, né, robustos, para que as pessoas entendam que realmente isso é importante. Porque, veja, Verdade. autismo não tem cara, né? Não existe. De jeito nenhum. Então, e eu ouço muito, que nem esses dias eu estava num lugar fazendo compra, chegou um rapaz que eu de longe
pelo jeito dele caminhar, porque a gente está muitos anos nessa vida, né? Então a gente acaba conseguindo identificar não pelo jeito, pelo estereótipo, mas muitas vezes pelo comportamento da marcha, né? O jeito de parar-se no caixa, de não conseguir olhar no olho, aquelas coisas. E eu acho que ele teve uma crise no caixa. Alguma coisa muito sutil, mas a caixa regalou o olho e ela não sabia o que fazer, né? E ela ficou ali e eu pisquei para ela e fiz respira, né? Porque não era para ela agir ali. Eu falei, imagina se ela vai fazer alguma coisa aqui, ele vai desorganizar mais Pior. ainda, né? A gente não sabia de onde que ele vinha vindo, era um cliente novo, o que parecia assim. Eu sei que foi uma situação tão rápida, mas que eu identifiquei tão rapidamente o movimento que eu pensei, ela não pode se movimentar ali, porque senão ele vai surtar. E era um mercadinho pequeno, eu falei, ele vai, né? É Vai assim surtar. mesmo. Não, não dá. E a melhor coisa é não fazer nada. Por exemplo, eu tenho muita, como que é o nome? Explosão de raiva por motivos motores. Sim. Toda frustração motora que eu tenho, por exemplo, eu vou abrir uma garrafa e eu não consigo abrir, dependendo do que eu tenho na mão, eu taco longe. Eu tenho Giovana, eu já crise. fiz isso. Gente, só, ó, pareço super calmo, mas não sou não. Esses dias eu fui tentar abrir o saco de ração, eu dei um soco no saco de ração porque eu não conseguia abrir com os dedos, sabe? E meu Sim. marido, quando vê que eu já tô com a voz alterada, tacando as coisas, chorando, sai de perto, vai pro outro cômodo, fecha a porta e fica longe. Porque quanto mais perto e mais calma fala, tipo, calma, vai dar. Nossa, pra mim é o fim da picada. Sim. É um negócio que, gente, não é de propósito. Sim. Eu saio de mim. Eu não consigo controlar os meus sentimentos, a minha reação, o meu sensorial. Então é uma coisa que. Ah, meu marido colocando, ó, sei bem, até comentou aqui. É uma É, coisa assim muito Alex. surreal. É. Coitado, Você ele falou algo sofre. aí bem interessante que eu me remeti de volta a essa cena do mercado. Quando eu vi ele chegando, ele bateu numa pessoa que estava saindo. Ele fez assim, eles se encostaram. E Ah, agora você falando, né? Eu falei, cara, só pode ter sido isso. Ele chegou agitado, bateu em alguém, deu a volta, pegou, queria, entrou no caixa, que era pequeno, cheio de estímulo, cheio de doce e coisa. nossa. Né? E ela não se movimentou porque ela olhou para mim depois que ele saiu. Eu falei: olha, eu não sei, né? Não tenho como saber, mas você fez o certo, né? Fica na sua, não fala, porque a gente não sabe se o tom de voz, o volume iria piorar ou melhorar. Então fica na Até o sua. timbre da voz, para quem tem sensibilidade auditiva, pode irritar a pessoa. Porque tem Exato. barulhos que, por exemplo, barulho de moto para mim, até hoje, é tapar o ouvido, me arrepia inteira, se eu tenho muito pavor. Então, realmente, ela fez certo. Por exemplo, eu tenho uma estereotipia que tudo que acontece de um lado do meu corpo tem que acontecer do outro. E isso, às vezes, eu me machuco, né? Porque, por exemplo, se eu machuco um lado do braço, por exemplo, eu vou e machuco o outro. E isso acontece na rua. Se eu bater qualquer parte do meu corpo, encostar, fazer alguma coisa, eu vou e faço do outro lado. E às vezes, se eu não conseguir fazer, aquilo começa a querer sair para fora, assim, sabe? E se alguém falar, ou se alguma coisa piorar, e se alguém tocar em você, isso começa a se regular totalmente. Nossa, vira parecendo um dominó, que cai um atrás do outro, assim, É, ó. exatamente, exatamente. A crise acontece assim, né? Por isso que nós precisamos respeitar uns aos outros, cada um no seu quadrado, né? Até que um permita a invasão, né? A caminhada ali, um passo por vez, para que exista realmente a tal da inclusão, porque independente do autismo, a gente tem gente com distúrbios de processamento sensorial, de modulação, que não tem autismo, né? E que às vezes tem dificuldade das relações por conta da questão sensorial e as pessoas não entendem, não compreendem. Acham que Uhum. é mimimi, né? O tal do mimimi. Ó, a minha mãe acabou de comentar aqui, ó. Hum, Qualquer barulho sempre te incomodou. Você tapava os ouvidos e gritava. Por mais que uma menina camufle o seu autismo, alguma coisa aparece. E realmente, parece. o tampar e o gritar e o desesperar, minha mãe mesmo comentou aqui, era uma coisa que acontecia. Hoje em dia eu sei controlar. Eu ponho a mão no ouvido assim e tento ignorar e tento me acalmar, porque eu não vou sair gritando, porque com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com a situação, se comportar em diversos lugares. Mas sempre vai ter alguma coisa que essa menina vai deixar escapar.
Presta muita atenção. Que alguma coisa ela vai deixar escapar, que você vai olhar e vai saber que não é Sim. Às normal vezes do o dia a dia. sono, né? É, 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 é o que a gente usa na psicologia, é os 3 Ws lá, da atenção, né? Da ponderação mesmo, da observação. E também uma coisa importante, do tempo, né? De você ter uma relação realmente ali profunda, de ter tempo de conhecer. A pandemia trouxe muito essa outra perspectiva de pais dizendo, pô, eu não sabia que ele tinha tanta capacidade, né? E isso só se dá, eu entendo, a gente não pode mudar toda uma condição, né, de uma família, mas assim, e começar a compreender que coisas menores são mais valiosas, né? E o tempo está dentro disso. Às vezes a criança tem um tempo para comer, por exemplo, que é algo que eu vejo muito, né, na seletividade, principalmente. Lá na primeira infância, a gente não sabe se a seletividade começou até por falta de tempo dessa criança sentar para explorar, para comer, para experimentar. Então, é um conjunto de coisas realmente muito sutis que faz uma diferença quando a gente tem tempo para ponderar tudo isso, né? A minha mãe, ela faz um. Ai, tá bem alta agora essa forma de alimentar as crianças, que é uma forma que a criança pega a comida, come sozinha. Acho que é Eu sei o BWW, nome, alguma mas eu coisa tenho assim. TDAH e essa coisa de lembrar de nome na hora, eu não me lembro, É, mas sei o nome. a Bem minha mãe faz funcional. isso com a minha irmã. A minha mãe faz isso com a minha irmã e super dá certo. A minha irmãzinha desenvolve muito bem. Eu, até hoje, tenho pavor. Eu não consigo De ver a minha irmã pegar. comendo, porque não, jamais, gente, tem um garfo. Não, não pega, tem bactéria, tipo, não, não encosta. Ai, olha, chega a arrepiar só de pensar. Sim, sim. E às vezes não forçar a criança, se a criança não quer pegar e quer que você dá na boca dela, ou quer um garfo, seja ali com aquela criança, porque é o jeito dela. Nem toda criança é igual. É. Experimenta, né? Todas as formas possíveis. E aí, se não houver Sim, realmente, aí precisa tomar providências. Eu sempre sugiro muito, acho que eu já até falei aqui em um momento, a busca por uma nutricionista, né? Bem integrativa, enfim, uma pessoa com autismo, ela tem que passar por avaliações de áreas diferentes, como ortopedista, para coordenação motora, fisioterapeuta, nutricionista, né? Enfim, é um conjunto de profissionais aí que precisa estar olhando. É bom se fosse se todo mundo pudesse viver isso, né? De verdade, porque a nossa humanidade está precisando ser vista de verdade. isso Tem é muita verdade. gente doente com doenças diversas aí da alma, do psiquismo, né? Das emoções. E isso tem a ver muito também com a nossa alimentação, gente, porque tá junk. Tá junk, né? O agrotóxico tá pegando, é muita coisa. Eu tenho Muita essa gente crença, com. assim. E outra, muita gente com várias intolerâncias. Eu mesmo tenho intolerância de tudo quanto é coisa, eu como. E eu passo mal. E a minha cabeça fica pior ainda. Se eu não comesse, ia ser bem melhor. Eu ia ter Sim, uma qualidade melhor de vida. E sim. realmente, a alimentação é um negócio que Muda é o nosso tudo, gente. combustível. É, É o combustível para o nosso carro funcionar. Então a gente precisa comer bem. é. Mas que bom que você agora está conseguindo ver, se ver assim todo esse contexto, nessa complexidade. Eu realmente desejo que você vá, né, para o topo, expanda o máximo que você puder em todas as suas áreas Obrigada. aí da sua vida, dentro das habilidades. Foi um prazer enorme. Errou o nome da sua mãe? Rosângela. Rosângela, parabéns pela filha que você nos trouxe aí para o mundo. Ela é uma pessoa que vai fazer muita diferença na humanidade, já está fazendo. Né? Essa nossa conversa hoje eu tenho certeza que vai atingir muita gente que vai ser beneficiado com alguma fala, alguma estratégia, algum movimento que você nos deu aqui. E ela complementou aqui a alimentação BLW, é isso mesmo. É isso Gente, mesmo. TDAH, vocês não têm noção que o TDAH na pandemia está acontecendo. Eu esqueço de palavras que a gente fala diariamente, 10 vezes no dia. Chega um momento que você fala, não lembro. Não me lembro dessa palavra. Porque a dislexia faz eu inverter elas, trocar elas. Tem uma hora que eu falo, eu paro de falar, que eu já não sei mais nem o que eu tô falando. Ah, uma maravilha. Tamo junto, querida. Enfim, você quer deixar algum recado para os pais que estão chegando agora, para os adultos que estão se reconhecendo aí? E aí a gente já finaliza para te deixar tranquilo.
Ó, eu vou falar principalmente para os pais, porque eu acho que se tivesse tido intervenção da minha infância, tinha sido muito diferente. Procurem ajuda. Se vocês não têm condição financeira, como eu nunca tive condição financeira, e o SUS e nada ultimamente está sendo a mesma coisa, também com a pandemia, usem a internet para o bem de vocês, mas pesquisem muito, comparem muito para vocês terem informações corretas e usem várias atividades que vocês vão ver pela internet, sensoriais. Busquem muitas informações, porque vocês podem ajudar o filho de vocês, porque o filho de vocês confia em vocês. Então, ajudem muito ele. E aos adultos, não se contentem. Se vocês sabem que alguma coisa em você tá diferente, que se você se identifica, você estudou muito, não se contentem com profissionais que simplesmente falam, ó, você não tem autismo porque você fala. Porque só você sabe a crise que você passa dentro de casa, a dificuldade no relacionamento, na vida acadêmica, no trabalho. Então, não cansem de buscar autoconhecimento. Isso é libertador. Então, procurem um profissional. Se não conseguir um profissional, se você quiser se autodiagnosticar, estude muito e tenta descobrir os seus gatilhos. Para você cuidar de você mesmo. Isso é muito importante, porque a gente tem que se amar acima de tudo. Então, se respeite. Muito, muito. Muito bem, é isso aí. Assina embaixo, fechamos com chave de ouro. Bom, então, pessoal, compartilhem, comentem, que também esse comentário me dá um feedback de que o conteúdo foi relevante para eu continuar. A gente vai ter aí, já teve uma série de lives para quem não pôde acessar, tá tudo gravadinho e ainda virão tantas outras. Semana que vem a gente vai ter uma série de uma mãe de uma criança com autismo que optou pelo homeschooling, que eu também acho algo genial, mas que, Legal! né? Então eu vou É trazer muito uma novo no série aí Brasil. mas eu tô super empolgada, assim, porque é outra coisa que eu sempre amei e achei legal, mas eu entendo que não é para todos, tem que ter um contexto. E aqui no Brasil a gente não tem muito disso, né? Mas a gente já está tendo, tem estados hoje que já liberaram isso, que já é legal, que pode fazer. Mas vamos ver a vivência dela, como é que é. Eu estou bem empolgada. Então é isso, pessoal. Boa noite, descansem e gratidão pelo tempo de vocês aqui, tá? Foi muito bom. Obrigada, Foi. viu, Boa Grazi? noite, gente. Obrigada. Tchau, querida.